Olá pessoal, bom dia pessoal do primeiro da manhã, boa tarde ao pessoal do primeiro da tarde. Nós vamos começar aqui a nossa aula de filosofia. Nós estamos começando a trabalhar o conteúdo da história da filosofia, ou seja, do surgimento da filosofia, e nós vamos falar justamente sobre isso, né? Vamos iniciar essa ideia de como foi que surgiu a filosofia. Mas para isso a gente vai trabalhar a ideia de mito, né? E vamos tentar entender como foi que os gregos passaram do pensamento mítico para o pensamento racional. Bom, Ok? essa aula é bem simples, ela deve ser até um pouco curta, né? Mas vamos lá. Vocês já com certeza ouviram falar da mitologia grega, né? Então, o que é mitologia grega? Mitologia grega, né? Mitologia é o conjunto de mitos que foram criados na Grécia, e sobretudo na Grécia Antiga, logicamente, né? Vocês já devem ver, ou ter visto, ou irão ver ainda nas aulas de história, né? Um pouquinho mais sobre a Grécia Antiga, sobre a mitologia grega, enfim. Então, o que é um mito? Um mito é uma história, uma narrativa criada para se explicar algo que não consegue se explicar racionalmente, ok? Então, nós temos vários mitos. Nós temos os mitos da mitologia grega, nós temos mitos das mitologias orientais, mitologia nórdica, enfim. Então, qual o sentido, qual a ideia por trás de um mito? É tentar se explicar algo que até então não tem explicação racional científica para ele. Okay? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Na Grécia Antiga, até uma certa fase da história da Grécia Antiga, os gregos apegavam muito à questão dos mitos. Como assim? Acreditavam nos deuses, acreditavam nas histórias, nas lendas, nos heróis, nas criaturas mitológicas, certo? Mas isso se dava, muito provavelmente, em primeiro plano, para que pudessem ser explicadas algumas questões. Por exemplo, até alguns séculos atrás, não tínhamos teorias da criação do universo, a não ser teorias científicas, né? Falando das científicas, a não ser teorias baseadas em mitos ou mitológicas, ok? Com todo respeito à crença de alguém, mas eu vou dar esse termo. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, havia um mito da criação do universo, do surgimento do mundo, que Cronos, enfim, que era o tempo e tal, devorava seus filhos, toda aquela questão, ok? Já, por exemplo, nós temos outras narrativas míticas, certo? Então, por exemplo, a Bíblia Sagrada tem a sua narrativa mítica da criação do universo, da criação da vida humana. Está lá no livro de Gênesis. Deus criou o universo e depois Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas por que eu estou falando que isso é mitológico? Porque não há comprovação científica desses fatos. Você pode acreditar ou não. E eu não estou entrando no sentido da fé. Eu não vou entrar aqui na questão da fé, mas eu vou entrar na questão dessas histórias, ok? Então, um mito, como eu disse, ele tem essa função de explicar isso. Mas não só isso. Alguns mitos podem surgir baseados em algumas verdades exageradas, ou então mudando uma história, um contexto ou outro. E na Grécia Antiga era muito comum também existirem mitos que tinha, digamos assim, uma moral da história por trás. Okay? Tinham essas histórias fantásticas que queriam ensinar alguma coisa aos gregos, certo? Então, por que eu estou falando de mito? Porque antes da filosofia, todas as explicações que os gregos utilizavam da organização da sua vida social, da criação das cidades, né, das polis, da criação do universo, do mundo, porque eu sou dessa classe, não pertenço àquela classe, enfim, tudo isso era muito baseado nos mitos que eram criados para explicar esses fatos. Okay? Só que com o passar do tempo, e a gente vai já falar sobre isso, surge algo que vai fazer com que os gregos, aos poucos, vão abandonando essas ideias mitológicas. Ok? Espero que tenha ficado entendido. Então a gente falou um pouquinho do conceito de mito, falamos um pouquinho de como os gregos utilizavam os mitos, e agora a gente vai falar dessa passagem, né, do mundo mítico para o mundo racional. Bom, Retomando, né, como é que os gregos deixaram de explicar a sua sociedade, a sua vida, a sua organização social dos mitos, ou pensar a partir de mitos, e passaram a pensar
racionalmente sobre esses fatos, né? Como foi que começou a surgir, por exemplo, a filosofia? Então, vocês, eu acredito que já têm noção do que é a polis, né? Polis é a cidade-estado grega, cidades independentes, ok? A Grécia, digamos assim, era um território único, mas não era unificado até certa parte da história da Grécia. Cada cidade era independente, tinha suas leis, tinha suas normas, tinha sua forma de organização social e política. Então, por exemplo, Atenas e Esparta. Esparta era uma cidade altamente militarizada e que tinha uma diarquia, ou seja, dois reis no comando da cidade. Já Atenas passou por várias fases, certo, de sua história com organizações sociais diferentes. Atenas já havia sido, já foi, né? No caso, uma monarquia, ou seja, parte da sua história havia um rei que governava a cidade, depois se torna uma aristocracia. O que isso quer dizer? Um grupo de pequenas pessoas, né? Os poucos, a aristocracia quer dizer o governo de poucos. Um grupo pequeno de pessoas passaram a comandar a cidade até que chega a fase da democracia ateniense, que é a fase em que os cidadãos atenienses passam a governar a cidade, certo? Então, cada cidade-estado era diferente, era independente uma da outra, enfim, certo? E nesse sentido, a polis, né, passa a ajudar no surgimento da filosofia. Como assim? Vamos tentar aqui deixar mais claro ainda, né? Então, imagina que antes, por exemplo, da fase democrática em Atenas, todas as explicações para a ideia de um monarca, para a ideia da organização da cidade, viessem de mitos. Não, o rei ali, ele é o rei porque os deuses quiseram, ou então porque ele é descendente do herói de tal que ajudou a fundar a cidade. Então, tudo isso muito baseado em mitos e lendas. Mas com o passar do tempo, sobretudo quando chega o período democrático em Atenas, os cidadãos, eles se representavam. Então, eu vou tentar esclarecer aqui a diferença da democracia nossa brasileira hoje para a democracia grega. Então, hoje, daqui a uns dias, nós, né, aqueles que já votam, vão às urnas. Então, a nossa democracia ela é representativa. Nós vamos votar para escolher os nossos representantes, ou aqueles que deveriam nos representar, certo? Na organização, na administração, na criação de leis, na execução das leis, enfim, tudo isso, as pessoas, os políticos, são aqueles que, teoricamente, deveriam nos representar, certo? Essa é a democracia moderna brasileira. Na democracia grega, né, ou da Grécia Antiga, lá em Atenas, era uma democracia direta, ou seja, não tinha representação. Eu, como cidadão, me representava. Ia para a praça pública debater os problemas da cidade, aprovar leis ou reprovar leis, aprovar, sei lá, uma mudança na cidade ou reprovar, clamar pela criação de obras e tal, enfim. E aí vai, certo? Então, os cidadãos atenienses, que era um grupo pequeno, tá, de cidadãos, boa parte da cidade de Atenas não era composta por cidadãos, era minoria. Então, ainda assim, os cidadãos atenienses, eles começavam a debater, começavam a pensar de maneira racional como resolver alguns problemas da polis ou da cidade, como criar algumas leis para beneficiar a população ou um grupo em específico, enfim. As ideias passaram a ser racionais. Então, eles deixaram de buscar solução nos deuses, nos mitos, e passaram a buscar soluções para os problemas que surgiam, por exemplo, no uso racional, nos debates, na lógica, certo? Então, a polis, a cidade-estado grega, ela foi fundamental para o surgimento da filosofia. Porque as pessoas, a partir de então, deixaram de buscar as soluções ou as respostas nos mitos e ou nos deuses e passaram a buscar as soluções e as respostas neles mesmos, através do uso da razão, da lógica, dos debates, enfim, certo? Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa e que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, enfim, e esclarecer, ok? Próxima aula, nós vamos começar a falar dos primeiros filósofos, né? Dos sofistas, depois de Sócrates, enfim, da filosofia clássica, certo? Grega clássica e, posteriormente, helenista, se der tempo. Ok, pessoal? Então, um abraço, se cuidem, qualquer coisa, estou à disposição.